Fala aí, meu amigo, tudo bem com você? Como é que vocês estão? Domingão bravo hoje, hein? Demorou aqui pra sair o vídeo, mas tá saindo. Muito bom, vamos lá. O que a gente vai fazer hoje mesmo? Bom, a gente vai continuar resolvendo aqui uma série de questões. Nós estamos no dia 5, né? Esse é o vídeo do dia 5. A gente vai acabar os princípios lá do Código de Ética da Planejar e vai falar um pouquinho a respeito das regras. Vamos junto? Beleza, vem comigo aqui então. Então, só para dar uma lembradinha aqui, vamos lá. Princípios, a gente tem lá o 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Olha lá. A gente viu até o 5, até o profissionalismo. Nos cabe hoje olhar o 6, 7 e 8, beleza? Lembrando que se aplicam a pessoas físicas certificadas para o uso da marca CFP e pessoas jurídicas e pessoas físicas que são associados, mas não usam a marca CFP. A gente viu os 5 primeiros, né? E nós vamos ver então hoje o 6, 7 e 8. 6, princípio da competência. Não, o nome já diz, né? O cara que compete. Não, caramba. Competência é o cara que é competente. Então, manter e desenvolver as habilidades e os conhecimentos. É garantir que o profissional tem os conhecimentos, que ele desenvolve e que ele mantém. Então, olha só, muito cuidado com isso. Já que está escrito manter aqui, você vai lembrar disso aqui, ó, manter em dia a educação continuada. Depois que você virar CFP, que não vai demorar muito, já você é CFP, você vai ver que você tem que cumprir créditos de educação continuada. Isso faz parte do princípio da competência. Tá bom? Legal. E um outro ponto que você precisa lembrar também é o seguinte: imagina você tá lá como planejador financeiro, aí os caras pediram para você dar uns pitacos lá, seu cliente quer que você faça uma estruturação de planejamento fiscal. Aí você olha do jeito que está a situação dele e você fala, putz, isso aqui está complicado demais, não tenho competência para isso. É sua obrigação, então, deixar isso claro para o seu cliente, buscar um profissional capacitado, se for o caso, ou simplesmente deixar claro que você não pode assumir aquela tarefa específica, tá bom? Então isso está dentro do princípio da competência, essa transparência em relação à incapacidade de desenvolver um determinado trabalho, beleza? Muito bom. Princípio 7, confidencialidade. Isso aqui não tem muito que a gente ficar discutindo, né? Então, as informações do seu cliente têm que ser guardadas com confidencialidade, salvo algumas exceções que a gente vai falar daqui a pouquinho, tá bom? Mas, basicamente, confidencialidade é isso. Cabe ao profissional CFP zelar para que essas informações não vazem de maneira adequada. Muito bom. Diligência. Nome bonito, não? Diligência. Mandamos uma tropa em diligência. Não, nada disso. O que é uma diligência? Né? O que é diligência? Você ter cuidado, você ser diligente, cuidadoso com a prestação de serviço. Então, basicamente, vai englobar algumas coisinhas aqui, ó. Cumprir os compromissos com zelo, dedicação e rigor. Normalmente, isso se refere ao escopo dos trabalhos, combinou, você vai ter que entregar as condições exatamente do jeito que foi combinado e ao prazo acordado, tá certo? Então, você tem que entregar o trabalho segundo o que foi acordado e a diligência faz parte de você garantir que isso aconteça. Eu coloquei aqui o caso do estagiário, muito comum, né? Então, você pediu para o seu estagiário fazer uma determinada tarefa lá que dizia a respeito à prestação do serviço para aquele seu cliente do planejamento financeiro, e aí o cara esqueceu. A culpa é do estagiário? Não, a culpa é sua. Então você tem que supervisionar, faz parte da diligência, do princípio da diligência, você supervisionar aqueles profissionais que são subordinados a você e estão cumprindo uma tarefa aí daquele cliente, tá bom? Muito bom, é isso aí. Eu acho que a gente, antes de ir para as questões, vamos falar um pouquinho aqui agora das regras que estão lá no Código de Ética. Se você me permite, eu vou abrir aqui o Código de Ética, depois eu vou deixar lá nos comentários o link para você baixar. É importante você baixar e dar uma olhada nesse Código de Ética. Tem uma pancada de regras, 25, se eu não me engano, né? Você vai ver que a grande maioria das regras, né? 1, 2, 3, 4, estão muito intrincadas nos princípios que a gente já viu. Então, elas não tem muito segredo. Você precisa dar uma lida, precisa ver que realmente elas se relacionam aos princípios, mas ninguém vai te cobrar qual que é a regra 6. Qual que é a regra 22? Isso não vai rolar. O que você precisa saber, eu vou apontar já aqui algumas coisas importantes. Por exemplo, né? Tem algumas questões aqui que dizem respeito a prazo, que você precisa saber. Então, olha só. Cadê aqui que eu não estou achando? Aqui, ó. Vamos dar uma olhada nisso. O planejador CFP,
e associado que receberem notificação de instauração de processo judicial ou administrativo relacionado à sua atividade profissional deverão notificar a Planejar por carta ou e-mail, né, com aviso de recebimento ou protocolo em até 30 dias corridos. Você precisa saber esse prazo, isso cai na prova, tá? Às vezes os caras falam que é úteis, mas não é, 30 dias corridos. Então na prova podem questionar isso, então isso você precisa saber, tá bom? Legal, então isso é importante saber, legal. Tem uma outra questão aqui que depois eu lido com ela, não vou lidar agora. Muito bom. Como é que eu vou para a próxima página aqui? Vai, muito bom. Outras coisas importantes para você saber. Tratamento de informações confidenciais. Dá uma olhada nessa regrinha 21. Tem algumas exceções, né? Então, nesses casos, você vai dar disclosure, você vai abrir as informações a respeito do seu cliente, mas são exceções. Você trata com confidencialidade, com algumas exceções, que são A, responder a processos legais. Você pode ser chamado legalmente a dar informações, você tem que dar. B, satisfazer a legislação e regulamentação oficiais vigentes. Então, também, atender às obrigações para com empregadores ou sócios, seus empregadores ou sócios. Então, tem alguma suspeita, por exemplo, de lavagem de dinheiro. Então, pediram disclosure para você de informações a respeito daquele cliente. Você vai ter que dar disclosure, né? Quem pediu foi o seu empregador, sócio. D, defender-se de acusações de conduta irregular, disputa civil ou criminal, mesma coisa. E E, prestar serviços profissionais em nome do cliente com autorização por escrito do mesmo. Então o cara pediu para você fechar lá uma previdência, você precisa de informações dele, você vai dar disclosure dessas informações para poder fechar o contrato lá do plano de previdência. Entendeu? Então basicamente são essas as exceções e aí você precisa lembrar disso, tá bom? Legal, ok, deixa eu ver o que mais que vale a pena a gente ressaltar aqui. Tem uma outra questão também que eu não estou achando ela aqui, mas é o seguinte, né? Dá um zoinho aqui, olha lá, tá aqui. Planejador CFP associado não deverão tomar dinheiro emprestado do cliente ou emprestar dinheiro ao cliente. Então não pode fazer essas misturelas, essas coisas esquisitas, exceto se o cliente tiver relação de parentesco até 2º grau, né, com o planejador CFP associado, ou ainda quando for seu cônjuge ou companheiro, que aí pode, né, porque o que está apitando não é a relação de consultor ou de planejador financeiro, né, e sim a relação de parentesco. Então, uma outra exceção é quando o cliente for uma instituição pertencente ao Sistema Financeiro Nacional e o empréstimo não estiver relacionado com serviços prestados. Você pode tomar dinheiro emprestado do banco, afinal de contas, o banco vive disso, faz parte do negócio dele e não está associado a esse projeto, né, de planejamento financeiro. Tá bom? Tem uma outra coisa que eu não estou vendo aqui, como eu disse, que você tem que manter atualizado quando muda alguma coisa no seu cadastro, na sua vida como CFP, você tem que mudar lá na Planejar, né, mandar um ofício lá para Planejar, ou mudar no cadastro da Planejar, num prazo de até 30 dias corridos, igualzinho quando você recebe uma notificação de processo judicial ou algo assim, tá bom? 30 dias corridos, tá? Não é úteis em nenhum dos dois casos. Beleza? Lembrando disso, dando uma lidinha aqui nas regras, você está bem calçado. Legal? Vamos tirar a tema aqui? Vem comigo, vamos fazer exercício, que os exercícios são sempre legais. Esse primeiro exercício, ele vai falar de uma outra coisa, vai falar de princípios ainda, porque ficou faltando a gente falar, vai falar dos princípios dos primeiros lá, de um que estava lá entre os 5 primeiros princípios, tá bom? Vem comigo. Márcio Paiva, CFP, estava atendendo um cliente quando descobriu que o advogado que presta serviços a esse cliente estava cometendo irregularidades no planejamento tributário que ele estava executando. O que Márcio deve fazer? Ponto de interrogação. Ao fazê-lo, estará sendo norteado por qual princípio? Então, imagina que você é o Márcio, o que você deveria fazer? Né? Cagueta lá o advogado, ou você já chega e dá um esporro no cara, você tá louco, meu, tá roubando os caras. Não, roubando não, mas enfim, tá fazendo coisa errada, e aí o que você acha que é o correto? Né? Alternativa A, deve falar com o advogado buscando alertá-lo, norteado pelo princípio do profissionalismo. Legal, eu gostei desse deve falar com o advogado. Não gostei não. O advogado não é seu cliente, cara. O seu cliente, na verdade, o do Márcio, é o cliente do planejamento, né? Então não vai falar com o advogado, tem que falar com o cliente, tá certo? Então essa aqui sai, que também é falar com o advogado. Então entre a C e a D. A C e a D, as duas lidam com falar com o cliente,
tá? Só que uma fala que o princípio é profissionalismo e o outro é integridade. Lembra que profissionalismo está muito voltado à preservação da marca CFP, tá certo? Então você agir com moderação, você manter os seus dados atualizados lá na Planejar, você ser profissional do ponto de vista de planejador financeiro, ok? Aqui a gente está falando da integridade. Por quê? Porque a integridade visa o profissional ser confiável, né? E se eu sei, ou se eu não sei, né? Mas alguém está fazendo algo errado, né? Alguém que eu contratei e você é meu planejador e é um cara íntegro, descobriu isso, você vem e me avisa, ó, aquele cara tá errado, tá fazendo isso e assim e não está correto, tá? Então sempre que a gente falar a respeito de agir da forma correta para com o cliente, a gente vai estar falando de integridade, tá bom? Então você pode marcar a alternativa D de deu certo. Legal? Beleza, vamos para 2. Um associado a planejar, ao prestar serviços de planejamento financeiro, assumiu o desafio de estruturar o planejamento sucessório do seu cliente via holding patrimonial, que é uma forma de fazer isso. Contudo, ao perceber que não possui esse conhecimento, pediu ajuda ao seu primo, que é contador e estudou o assunto na faculdade. Qual princípio ele infringiu? Né? Olha só, primeiro, ele aceitou fazer uma coisa para que ele não tinha capacidade. Né? Segundo, ele não contratou uma pessoa que tinha uma capacidade declarada de fazer isso, contratou um primo que tinha visto na faculdade, mas aqui no enunciado não diz que ele tinha competência técnica para isso. Legal? Então, basicamente, o que ele infringiu aí? O princípio da competência. O princípio da competência tem que lembrar do seguinte: você só se propõe a fazer aquilo que você tem competência para fazer, tá certo? Ou então você indica um profissional que tenha reconhecida a competência. Alternativa D de dragão aqui também. Vamos para a terceira? Muito bom. Natasha Roxo, ao prestar serviços de planejamento financeiro, ela é CFP, tá? Deixa eu só voltar aqui na 2, né? Tinha uma curiosidade. Na 2, alternativa A, você viu? Não houve infração, pois o associado não é detentor da marca CFP. Beleza, ele não é detentor da marca CFP. Mas lembra que está escrito lá no código que se aplica ao detentor da marca CFP, o profissional de planejamento detentor da marca CFP, e também pessoa física ou pessoa jurídica associada a planejar. Tá bom? Então se aplica sim e infringiu o princípio da competência. Voltando na Natasha Roxo, né? Ao então prestar serviços de planejamento financeiro, ela assumiu a responsabilidade de renovar o seguro dos automóveis do seu cliente. Ela possui um escritório de planejamento e delegou essa tarefa ao analista Nathanael, recém-contratado. Um mês depois, tendo ocorrido o sinistro de um dos automóveis, foi detectado que o seu seguro estava vencido. Qual foi o princípio infringido e quem é responsável perante a planejar? Putz, dureza, né? Você já bateu o carro com o seguro vencido? Terrível isso aí, hein? Nunca aconteceu comigo, espero que nunca aconteça. Mas enfim. Olha lá, alternativa A. O princípio do profissionalismo com responsabilidade de Natasha. Lembra, profissionalismo está muito ligado diretamente à marca CFP, a sua conduta expondo a marca CFP, né? Indiretamente, isso não é legal para a marca CFP, mas não é algo direto. Então não é esse. A responsabilidade é da Natasha sim, porque ela que é CFP. O princípio da integridade com responsabilidade de Natasha. Não, da integridade menos ainda, ela não agiu de má fé, né? Então não dá para dizer que ela não foi íntegra. O princípio da diligência com responsabilidade de Natasha. É isso. Diligência é você estar ligadão, você cuidar de tudo. Pergunta, fez aquele trabalho que eu pedi, não sei o que, entregou para o cliente, está tudo certinho. Você garante que o cliente vai sair feliz da vida, né? Não adianta confiar nos outros não, né? Mais ou menos. Dá para confiar em algumas pessoas, tal, mas é bom você entender que quem é profissional CFP tem a responsabilidade pelo atendimento ao cliente, né? Então, o princípio da diligência diz isso. Você garante a entrega. Legal? Alternativa C de certo. Beleza? Muito bom. Vamos lá para 4. Sobre as regras do Código de Ética da Planejar, analisa as afirmações abaixo, né? O planejador CFP associado que receberem notificação de instauração de processo judicial ou administrativo relacionado à sua atividade profissional deverão notificar a Planejar em até 30 dias úteis. Errado! 30 dias corridos, né? Errado.
Planejador CFP associado não deverão fornecer direto ou indiretamente informações falsas ou enganosas relacionadas às suas qualificações ou serviços. Claramente isso está correto, né? E isso tem muito a ver também com o princípio da competência. Lembra? 3. O planejador CFP associado deverão supervisionar ou direcionar de forma prudente e responsável quaisquer subordinados ou terceiros a quem deleguem responsabilidades por quaisquer serviços para o cliente. É uma regra, mas que está totalmente ligada ao princípio da diligência, né? É o que eu acabei de falar, você tem que supervisionar, tem que garantir a boa entrega do trabalho. E o último, planejador CFP e associado deverão manter atualizados seus dados cadastrais no sistema da planejagem até 30 dias úteis da alteração. Não! Falou de úteis, você já fica louco, tô me enrolando aqui. O certo é corridos, tá certo? Então, tá errado isso aqui. Então, corretas 2 e 3. Aí você procura 2 e 3, B de belezinha, tá certo? Marca e vai para a próxima. Number 5, the last one. O planejador CFP deverá tratar as informações do cliente como confidenciais, exceto em algumas condições, tá certo? Vamos ver se essas condições se enquadram. Responder a processos legais, beleza, aí não tem que manter a confidencialidade. Satisfazer a legislação, a documentação e a legislação e regulamentação oficiais vigentes, correto. Atender às obrigações para com empregadores ou sócios, correto. Defender-se contra acusações de conduta irregular em disputa civil ou criminal. Pois, se você tem que se defender, realmente você tem que utilizar a informação. Prestar serviços profissionais em nome do cliente com sua autorização por escrito. Muito bem. Então, nesse caso, também, exatamente, tá correto, né? Por quê? Porque você presta esses serviços profissionais, você vai estar contratando alguma coisa para o seu cliente, né? Então, também está liberado. Tudo certo. 1, 2, 3, 4, 5. Alternativa D de deu certo. Beleza? Legal? Tamo junto? Então, o que é importante se lembrar aqui, né? Muito importante. Dá uma olhadinha no código de ética, saiba os princípios direitinho e as regras, algumas nuances importantes que eu citei aqui para vocês, tá bom? Sabendo disso, você está bem calçado nessa parte aqui também. Legal? Se você não é nosso aluno, eu te encorajo, faz a matrícula no nosso curso. A gente está com mais de 1000 questões lá, um banco assim muito vasto. A gente com certeza está acertando quase tudo que aparece na prova, porque chega uma hora que não tem mais para onde fugir. Ok? Então você pode aproveitar para fazer os nossos simulados, para tirar dúvidas com os professores. A gente tem um canal direto de tirar dúvidas que funciona muito bem. Então aproveita para embarcar aí com a gente. Beleza? Não perde o pique. Hoje foi dia 5, amanhã prometo colocar mais cedo o vídeo, dia 6. Vamos que vamos arrebentar 66 dias para a gente ver todo o conteúdo e arrebentar na prova agora em abril. Um abração, valeu, até mais, tchau.